CPI discute o aumento da distribuição de água para os municípios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí. Unidades de processamento de gás natural no Comperj devem ser inauguradas em outubro de 2017. O Jornal da Alerj começa agora. O Rio pode ter um programa de inserção cultural para pessoas com deficiência. Acompanhe agora as votações do plenário com Natália Alves. Nesta quinta-feira, os parlamentares analisaram proposta do deputado Márcio Pacheco, que obriga as escolas da rede estadual a divulgarem o cardápio mensal da merenda com dados sobre nutrientes e calorias. As informações devem ser fixadas nos refeitórios das unidades escolares. O projeto aprovado segue para a sanção ou veto do governador. Essas informações vão ajudar na nutrição, vão ajudar os pais a entenderem, até porque pode acontecer de algumas crianças e adolescentes terem uma necessidade de uma nutrição especializada. O desenvolvimento disso pode também ajudar para que o pai possa dar algumas referências para o seu filho ter uma boa nutrição na escola. A deputada enfermeira Rejane quer criar o programa de inserção cultural da pessoa com deficiência. A ideia é permitir a participação das pessoas em eventos culturais, garantindo a acessibilidade. A matéria aprovada segue para a sanção do governador. Toda a sociedade tem que ter acesso à cultura. E o fato de você não poder assistir a um filme, ir a um teatro, não só pelas questões de rampa, de acessibilidade, mas também do entendimento do que você está assistindo. Então nós colocamos esse projeto para ver se a gente consegue avançar, né? Eu acho que nada se resolve só com um projeto de lei, mas a gente consiga, sim, com esse projeto, avançar um pouco mais nos direitos dessas pessoas. Pode ser proibida a cobrança por excesso de bagagem nos transportes aquaviários. A proposta do deputado Samuel Malafaia foi aprovada em primeira discussão e retorna ao plenário para outra votação. Produtos fabricados ou comercializados que não tenham glúten na composição podem ter um selo estadual para garantir a segurança das pessoas com doença celíaca. A emissão do selo deve ser feita pelo governo do estado e ter validade de 1 ano. A matéria foi aprovada em primeira discussão e retorna ao plenário para mais uma votação. E o Rio de Janeiro pode ter um programa de redistribuição de alimentos excedentes. O objetivo é reaproveitar produtos perecíveis e não perecíveis das sobras limpas de supermercados e mercados populares para que sejam classificados e, em seguida, doados e distribuídos à instituição de caráter assistencial. A proposta dos deputados Tiago Mohamed e Pedro Augusto recebeu 7 emendas e retornou às comissões. De que forma isso vai acontecer? Os mercados, os supermercados vão ter acesso a uma rede de instituições credenciadas pelo governo do estado e vão poder fazer a doação desses alimentos para essas instituições. E o que motiva os mercados, as empresas a fazerem isso? O governo do estado vai dar um selo de participação que atesta a responsabilidade social daquela empresa. A gente espera que isso incentive, inclusive, o consumidor a procurar essas empresas e também as empresas vão poder requerer a isenção de ICMS dos alimentos, dos produtos doados. Com isso, a gente espera que aumente a oferta de doação, que as empresas participem mais e sejam mais solidárias, tendo esse incentivo por parte do governo. A CPI que apura as causas da crise hídrica pediu ao governo do estado que seja aprofundado um estudo feito pela UERJ que prevê o aumento da produção de água para os municípios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí. A CPI que apura as causas da crise hídrica pediu ao governo do estado para aprofundar um estudo feito pela UERJ que prevê o aumento na produção de água para os municípios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí. O plano da Secretaria Estadual do Ambiente é construir uma barragem no rio Guapiaçu, que fica em Cachoeira de Macacu. Essa seria a solução para o déficit de 2.000 litros de água por segundo em algumas cidades da região metropolitana.
As obras estão orçadas em 200 milhões de reais. Segundo isso, exatamente. Como o deputado presidente da Assembleia, Luiz Paulo, falou, ele tem razão, nós já temos momentos, no período, principalmente no período agora, no período seco, que vai julho, agosto, setembro, já se confronta, a sociedade se confronta com esse déficit em torno de 2 mil litros por segundo, e o que se pretende, que aí cabe ao poder público, trazer alternativas para suprir esse déficit. Não só o déficit de abastecimento humano, mas esse déficit ele prolifera para abastecimento dos animais que tem na bacia, dessedentação para as indústrias, para a produção. Bom, então o que se faz? Se apresenta alternativas para como se conseguir água para atender o atual déficit e o crescimento futuro. Normalmente isso vai para mais 20, 25 anos para frente. E é isso que se fez. O governo do Estado há muito tempo pegou estudos anteriores, atualizou estudos anteriores da SEDAI, de empresas que fizeram o plano diretor de recursos da bacia contribuinte à Baía de Guanabara, de universidades, e consolidou isso e trouxe para a atualidade. E estudou várias alternativas e concluiu que a melhor alternativa para atender isso é um barramento no rio Guapiaçu, que também já era proposto há alguns anos atrás. Sobre o projeto alternativo que foi apresentado pelo professor da UERJ, Adacto, esse pedido da CPI de aprofundamento desse estudo, o que o senhor acha disso? Olha, o professor Adacto, aliás, eu tive o prazer de trabalhar com ele, com o pai dele, anos, Teófilo Otônio, um profissional de alta capacidade, e com o orientador do Adacto, professor Sinamon, também trabalhei com ele anos. São duas pessoas fantásticas. Mas o Adacto traz como se fosse uma... Não de má fé, não. Mas ele traz com muita ênfase, aí sim, de boa fé, mas com uma visão equivocada do que pode ser feito. É claro que tudo isso já se estudou, está implícito em qualquer estudo, mas sempre, veja bem, qualquer estudo de engenharia sempre se pode aprofundar. Vou lhe dar um exemplo para todos entenderem. Então você vai fazer uma estrada. Você faz uma sondagem na estrada a cada 100 metros. Vou fazer 100 km de estrada. Faz uma sondagem para ver a cada 100 metros. Ora, eu sempre posso fazer uma sondagem a cada 10 metros, a cada 5 metros. Eu sempre posso aprofundar o estudo. Mas chega um momento que você tem um perfeito domínio das variáveis que envolvem nisso. E me parece que a proposta para soluções muito pontuais talvez seja factível, mas para o atendimento a essa situação, não, muito menos imediata, porque nós somos sempre muito favoráveis e temos dentro da Secretaria um projeto de produtor de água, que é justamente remunerar o agricultor, para que a gente possa fazer o plantio ou restabelecer uma vegetação nativa naquele terreno dele e pagar por isso. Nós chamamos de pagamento por serviço ambiental. Agora, isso não se faz numa dimensão dessa natureza. E mesmo assim, que a gente fosse aos poucos fazendo, nós vamos demorar mais de dezenas de anos, 10, 15, 20 anos. E também é importante se saber que a árvore, graças a Deus, é um ser vivo. E ela precisa de água para crescer, ela também consome água. Então nós temos que colocar tudo isso, trazendo os especialistas, e nós trouxemos e estudamos isso. O plantio é sempre muito importante e ele tem que caminhar sempre em conjunto, mas com intervenções estruturais como essa que nós estamos propondo. Não isolada, mas em conjunto com intervenções como essa que nós estamos falando. E a esse nós estamos sempre abertos a outros estudos ou aprofundamento dos estudos. Mas essa proposta isolada certamente não atende. Secretário, qual é o custo do projeto do governo? Olha, o que está orçado está em torno de 200 milhões. A implantação. E quando começaria a implantação? Veja bem, não foi nem entregue o estudo de impacto ambiental. Ainda está em elaboração. E está se terminando o detalhamento. Portanto, vai-se continuar estudando e como o secretário André Correia falou, não se vai colocar nenhum saco de cimento, ou seja, nenhum concreto, sem antes se concluir o estudo e a que forma que a população que vai ser afetada foi tratada. Ou seja, primeiro tratar toda a população que será diretamente afetada, para depois se começar qualquer obra. E é isso continua. E certamente de pé
essa intervenção dele. Mas os produtores rurais da região são contra a construção da barragem. Dizem que uma área de 2.000 hectares de cultivo vai ser alagada e que 3.000 postos de trabalho direto vão ser perdidos. Durante uma audiência pública da CPI da crise hídrica, o professor Adacto Ottoni, especialista em engenharia sanitária e recursos hídricos na UERJ, defendeu intervenções alternativas. Ele disse que a água oferecida pela barragem vai ser de qualidade inferior. A barragem vai gerar impactos negativos preocupantes, como retenção de sedimentos, vai piorar a qualidade da água com a produção de algas, né? Vai afetar a biodiversidade do rio. A ideia que eu tenho proposto aqui é você investir numa obra com sustentabilidade ambiental, que recupere a bacia hidrográfica e acumule água no reservatório da natureza, que é a água subterrânea. Então você vai controlar a erosão do solo, vai revegetar, vai fazer recarga da chuva no lençol freático, e isso vai ajudar a amortecer as enchentes na época de chuva que a região sofre com enchente, e na época de estiagem vai aumentar a vazão mínima do rio. E com a solução que nós estamos propondo, você não vai precisar fazer nenhuma captação adicional. Nós queremos uma solução. Agora, a que seja melhor, sob ponto de vista socioeconômico e ambiental. E para isso, é necessário que o projeto liderado pelo Dr. Adacto, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, seja desenvolvido. Porque não dá para você cotejar um projeto final de engenharia de uma barragem com um conjunto de ideias. Você tem que ter as duas coisas no mesmo nível, para que a decisão seja tomada de a forma mais equilibrada possível. Esse é o nosso desejo. Por isso que nós estamos insistindo que a Secretaria do Ambiente faça um contato rápido com a UERJ, para que a UERJ desenvolva esses trabalhos sob a supervisão do Dr. Adacto. A CPI da Petrobras recebeu o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Marco Capucci. Ele anunciou a possível inauguração das unidades de processamento de gás natural no Complexo Petroquímico do Rio, o Comperj, em outubro de 2017. A CPI da Alerj, criada para investigar as possíveis perdas econômicas, financeiras e sociais sofridas pelo Estado do Rio nos últimos 10 anos em decorrência da gestão precária da Petrobras, discutiu as ações que estão sendo realizadas pelo Estado para a retomada das obras do Comperj. O secretário de Desenvolvimento do Estado falou da importância da construção das unidades que irão tratar o gás do pré-sal antes do combustível ser injetado na malha de gasodutos e dos benefícios fiscais oferecidos à empresa para investimentos no complexo. Estamos trabalhando muito profundamente junto à Petrobras, junto às empresas que podem investir, tanto na retomada da construção da refinaria lá, quanto na retomada da questão de um polo petroquímico. Então, acho que o Estado está cumprindo a sua missão. O polo já tem um projeto feito, que é a questão da UPGN, da Unidade de Gás Natural. Ela gera matéria-prima importante para o polo petroquímico. E a importância também que você gera centrais de utilidades que podem facilitar a implantação do primeiro trem de refino. E eu sou um cara que a médio prazo eu confio muito que esses planos vão seguir. Por isso que a gente até estendeu a questão dos benefícios. O que deve ser entendido, que se colocou claramente, os benefícios que a gente dá na questão de ICMS de equipamentos para ser colocado no Estado, são benefícios que, se o Estado não tivesse dado, ele teria zero. O relator da CPI, deputado Luiz Paulo, ressaltou a necessidade de ser realizada uma mobilização no Congresso Nacional para que o Estado do Rio possa superar a crise da Petrobras e dê prosseguimento às obras do Comperj. O Estado precisa se articular com a Petrobras e precisa, através do governador, pressionar a presidente da República, porque o Estado do Rio de Janeiro é a unidade da federação que está sendo mais prejudicado pela crise da Petrobras. Tanto é que o Comperj, um complexo petroquímico, que a essa altura do campeonato já devia estar com a refinaria funcionando, só tem previsão para beneficiar o gás natural e inaugurar isso em outubro de 2017, enquanto a refinaria depende de ter um parceiro, não tem nenhuma programação de data de se reiniciar os trabalhos.
Tem muitas coisas a serem revistas, no meu entendimento, na lei da partilha, que prejudica profundamente o Estado. Por exemplo, a outorga da área de Libra, onde a União ganhou 15 bilhões de reais, o Estado não viu R$1. O presidente da CPI, deputado Edson Albertassi, acredita que a área de refino petroquímico do Comperj ficará pronta com as parcerias que poderão ser realizadas pelo Estado. Apesar de no balanço que foi publicado pela Petrobras, não constar ali a questão petroquímica, no refino petroquímico, apenas a questão do gás natural, a gente crê que essa perspectiva de buscar um parceiro internacional para o investimento no Comperj seja viável. Até porque o Brasil ele é muito mais forte do que a política, muito mais forte do que o que está acontecendo hoje. Eu acredito pessoalmente que isso possa acontecer. Eu tenho assim, esperança de que dias melhores virão para que as coisas que aconteceram no passado sejam coisas do passado e que os responsáveis paguem por isso, e para isso existe uma CPI na Câmara Federal e também ações importantes na Justiça do nosso país. E a gente tem, de fato, a chance aí de ter o nosso complexo petroquímico de Itaboraí inaugurado em 2017 com gás e em seguida no refino petroquímico. Na primeira reunião da CPI do crack após o recesso parlamentar, os deputados receberam a subsecretária de Atenção à Saúde, Mônica Martins Almeida, que apresentou as medidas adotadas pela secretaria para trabalhar no acolhimento e tratamento dos usuários de crack. Segundo a subsecretária, é importante desenvolver uma rede de atenção psicossocial nos municípios, para que os dependentes de droga possam receber os cuidados e ter o acompanhamento necessário perto do local onde moram. Dessa forma, seria evitado o deslocamento até uma central e o usuário poderia ter o apoio da família durante todo o processo. Tivemos a oportunidade aqui hoje na CPI de poder fazer uma apresentação para os deputados e para as pessoas que estavam assistindo da política estadual de atenção à saúde mental, que inclui a atenção aos usuários de álcool, crack e outras drogas, que se espelha na política nacional. O trabalho da Secretaria é de fortalecer os municípios, o Estado. Nós apresentamos aqui hoje, tivemos a oportunidade de apresentar a nossa rede, a rede que é composta pelos municípios e seus dispositivos, e a nossa expectativa é que ela se amplie e possa cada vez mais, então, chegar às populações mais vulneráveis, aquelas que precisam. O presidente da CPI, deputado Márcio Pacheco, disse que para o êxito do combate ao consumo do crack é preciso encontrar um modelo comum de trabalho. Hoje, a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Prevenção à Dependência Química divergem em relação aos mecanismos usados para enfrentar o problema. A Secretaria de Saúde tradicionalmente defende a questão do não asilamento, do não abrigamento e da inserção familiar desses usuários em recuperação. O que é um modelo que o SUS defende, um modelo que o governo federal defende e que é a implantação da política de redução de danos. A Secretaria de Prevenção adota um modelo que particularmente eu entendo como um dos modelos que funciona, que é o apoio à sociedade civil, o apoio ao terceiro setor, pelo princípio da subsidiariedade, que é o apoio às comunidades terapêuticas, que vem fazendo um trabalho de reabilitação desse público há muitos anos, tão importante quanto as ações da Secretaria de Saúde. Só que quando a Secretaria de Saúde não apoia esse tipo de trabalho que é realizado pela comunidade terapêutica, certamente na ponta vai ter um problema de falta de atendimento pleno a esse usuário, o que é um perigo para o Estado. Então, se não há uma política pública definida no que diz respeito à saúde e à política de prevenção e de combate junto às comunidades terapêuticas, me preocupa. Nós ainda vamos ouvir o subsecretário do município do Rio de Janeiro, que tem enfrentado uma política muito importante, que é o Rodrigo Abel, e depois dele alguns educadores e cientistas experimentados nessa área, coletando mais informações. Ao final disso, nós vamos dar um enfrentamento a essas questões divergentes e aí sim apresentar o relatório final. Nesta quinta-feira, os parlamentares da Comissão Especial da Baía de Guanabara se reuniram pela segunda vez. Eles elaboraram um calendário com temas importantes a serem abordados, com o objetivo de mapear a situação para evitar que erros se repitam e acelerar a despoluição da Bahia.
Os Jogos Olímpicos não são a única preocupação dos membros dessa comissão especial. Para o deputado Flávio Serafini, a saúde pública deve vir em primeiro lugar. O objetivo é avaliar as condições de saneamento das 15 cidades que possuem rios que desaguam na Baía de Guanabara e das condições de vida das populações residentes em seu entorno. A intenção é produzir uma visão geral sobre os problemas. A segunda reunião da comissão teve como objetivo mapear a situação da Bahia e construir um calendário com diversos temas que serão abordados para contribuir com a despoluição da Baía de Guanabara. Entre os principais temas definidos pela comissão estão os impactos da indústria na questão do saneamento, a contaminação da água e risco de saúde, conflitos com os trabalhadores do mar, saneamento ambiental, preservação da vida marinha e, em sexto lugar, os compromissos com o legado olímpico. Esse calendário vai nos permitir fazer esse retrato do que é essa contaminação, o que ela implica e de onde ela vem, né? Quais são os usos que estão fazendo com que a Baía de Guanabara esteja sofrendo modificações. Há novos elementos do que aqueles retratados lá no plano antigo de despoluição da Baía de Guanabara que estão contribuindo para novas formas de contaminação. A gente espera que com esse calendário a gente aprofunde esses debates, tendo como prioridade essa primeira discussão que a gente vai fazer. O que essa poluição e essa contaminação da Baía de Guanabara significam em termos de saúde para a população do Rio de Janeiro. A comissão também pretende avaliar o tamanho do impacto da expansão das atividades industriais na Bahia. Para o deputado Tiago Mohamed, esse é um trabalho feito em conjunto com o governo do estado, a sociedade civil organizada e outros agentes. Por isso, é importante definir quem são os atores responsáveis por cada pasta. É importante no sentido que a comissão pode se preparar melhor, pode preparar todos os questionamentos, para que a gente possa fazer um trabalho objetivo e com uma meta de ter uma solução a curto prazo, se possível, mas ouvindo todos os responsáveis técnicos para que a gente possa dar um bom prosseguimento ao nosso trabalho. Se a gente não tiver uma regulação ambiental forte e uma política de saneamento permanente que garanta aos milhões de habitantes que estão no entorno da Bahia qualidade de vida e saúde, a gente não vai ter uma Baía de Guanabara despoluída. Foi instalada na Alerj uma frente parlamentar em defesa da criança. A presidente será a deputada Tia Ju. Nosso país tem as mais belas leis. O Estatuto da Criança e do Adolescente é um dos mais belos do mundo, mas ele não é aplicado. Então, a criação dessa frente vem fortalecer e, através dela, vamos buscar não só no parlamento, mas na sociedade, a união de forças para o cumprimento das leis de garantias de direitos das crianças. Moradores de Volta Redonda estiveram hoje na Alerj e fizeram uma denúncia contra a Companhia Siderúrgica Nacional. A CSN seria responsável pela emissão de grande quantidade de pó com partículas de ferro por toda a cidade. O primeiro vice-presidente da Alerj, deputado Wagner Montes, e o deputado Nelson Gonçalves ouviram os moradores. De acordo com representantes do movimento Comissão Ambiental Sul-Fluminense, muitos estão com problemas alérgicos e respiratórios por conta da emissão do pó tóxico. Os moradores disseram ainda que as partículas de ferro alcançam também o Rio Paraíba do Sul e contaminam a água. A empresa, a Companhia Siderúrgica Nacional, faça um investimento para que diminua e acabe com essa poluição e com isso, sem dúvida nenhuma, garantindo uma qualidade de vida melhor para toda a população de Volta Redonda e da região. Existe uma decisão preliminar do juiz federal de Volta Redonda que manda que até o dia 25 de agosto a CSN resolva, arrume um jeito de minimizar esse problema ou resolva o problema de uma forma geral. Nós vamos aguardar o prazo dado pelo excelentíssimo juiz, mas, paralelamente, nós vamos querer saber por que o INEA de Volta Redonda declarou, aqui como vocês viram, aos representantes das comissões, que a função da fiscalização desse pó lá da CSN não é responsabilidade do INEA de Volta Redonda, é do INEA do Rio de Janeiro. Ué, então para que serve o INEA lá? Né? Isso eu quero saber. E nós vamos querer saber também do secretário estadual de Meio Ambiente, o deputado André Correia,
o que está sendo feito para cumprir a decisão de Sua Excelência, o juiz federal. E vamos também mostrar o que pode ser feito, né, para minimizar a dor dessas pessoas. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo fluminense.